Finalmente sabe que você tem que investir o seu dinheiro e você começou a pesquisar como investir o seu dinheiro e você está escutando muito sobre FIIs. E hoje nesse vídeo a gente vai entender o que é FIIs e qual que é a forma que você tem que investir e estudar sobre eles. Bora lá! FIIs é simples, fundos de investimentos imobiliários. Você investe num fundo imobiliário. Sabe aquele seu tio que já tentou vender um imóvel, comprou um imóvel para vender? Ou para alugar, para ter rentabilidade sobre aquele imóvel, cara, você não precisa disso. É simples e fácil. Você consegue investir por qualquer lugar, sendo uma corretora. Você consegue garantir uma cota de um fundo imobiliário e virar investidor. Isso é a facilidade de você investir num fundo imobiliário, por isso que muitas pessoas gostam. Você não precisa comprar um imóvel físico, você não precisa gastar horrores, gastar 500 mil reais, 400 mil reais, 300 mil reais, você não precisa gastar isso. Tem cotas de 10 reais, 100 reais, 120 reais, que você já consegue virar investidor de um fundo imobiliário e ter um pedacinho daquele imóvel, um pedacinho daquele fundo, daquela rede de imóveis, tá? Eu vou falar aqui 6 tópicos dos fundos imobiliários e por que eles são ótimos para se investir. A primeira forma é por rentabilidade. Você tem duas formas de se rentabilizar pelos fundos imobiliários. Vamos lá. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, ele é uma renda variável, então ele pode ter uma volatilidade sobre o valor da cota dele. Então se você compra ele por 100 reais, mês que vem pode estar 120 ou pode estar 90. Ao longo prazo, normalmente cresce. Então é muito difícil de você comprar um valor e daqui, por exemplo, 5 anos ele está menor do que aquele valor. Essa é a primeira forma de rentabilidade. É uma forma que quem investe em fundos imobiliários não visa essa forma, mas quem investe em ações visa essa forma, mas hoje a gente está falando sobre fundos imobiliários. E a segunda forma de rentabilizar é a forma que eu mais gosto e a forma que todo mundo gosta, que é sobre dividendos, que é o aluguel que você vai receber investindo naquela cota. Então, como eu disse no começo do vídeo, você não precisa comprar um imóvel físico, você não precisa ter a escritura de uma casa, você não precisa gastar horrores para investir em imóveis para receber rentabilidade alugando eles. Você compra uma cotinha e você já vai receber todo mês o dividendo, você já vai receber todo mês um valor daquele aluguel para você. O segundo tópico é diversificação. Os fundos imobiliários são ótimos por causa da diversificação que eles têm. Por exemplo, se você for investir em imóvel físico e você querer diversificação, você vai ter que comprar vários imóveis, vai gastar milhões de reais. Então você tem que comprar 2, 3 casas, apartamento, galpões, para você ter diversificação. Na sua carteira de imóveis ali, você precisa ter vários imóveis. Já no fundo imobiliário, se você investe em um fundo, normalmente ele é uma rede. Por exemplo, o VISC11, que é uma rede de shoppings. Ele tem uma rede de shoppings, não é apenas um shopping, tá? Então, por exemplo, você vai investir naquele fundo, você vai ser sócio de toda a rede, você vai ser sócio de todo o fundo. Então você vai receber aquele dividendo e vai ter muita diversificação. Então isso é ótimo para você não ter prejuízo, para aquele fundo não ser um mal pagador. Terceiro tópico. O terceiro tópico é muito importante também, que é liquidez. Eu estou dando exemplo de imóvel físico porque é o que o pessoal está acostumado. Se você comprar um imóvel físico hoje para vender, você vai ter que contratar imobiliária, vai ter que contratar vendedor. Então, cara, além de eles pegar muita taxa sua, vai demorar muito tempo para você vender. Vai demorar muito tempo para você vender. A liquidez do fundo imobiliário, você investindo num fundo imobiliário, é instantânea. Você vende e compra na hora que você quiser. Na hora que você quiser, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E você não precisa vender tudo que você tem, você pode vender uma parte. Então, se você tem 100 mil investidos em fundos imobiliários, vamos supor, em apenas um fundo, é claro que você tem que ter uma diversificação em fundos também, mas se você tem 100 mil reais em apenas um fundo, você pode vender 20 mil daquele fundo. Você não precisa vender os 100 mil. Agora, se você tiver uma casa, não tem jeito. Você não vai vender um pedaço da casa, você não vai vender um quarto, uma sala da casa. Você tem que vender a casa toda, entendeu? Por isso que a liquidez do fundo imobiliário é maravilhosa. Você pode vender e comprar na hora que você quiser e você pode vender apenas uma parte. Você não precisa vender todo o seu patrimônio investidos ali em fundos imobiliários. Quarto tópico é a facilidade de acesso. Até uma criança consegue investir em fundos imobiliários. Hoje o YouTube está repleto de vídeos sobre fundos imobiliários. Esse canal aqui, por exemplo, você pode se inscrever, que aqui você aprende sobre investimentos e empreendedorismo. Aqui a gente busca o pessoal
da maior parte de pessoas. Então, além de você ter facilidade de conhecimento, você tem facilidade de acesso. É só você abrir uma conta em corretora, que tem dezenas e milhares de corretoras. O próximo vídeo que a gente vai fazer como criar contas em corretoras. Então a gente vai ter um vídeo, já se inscreve no canal para você acompanhar esses vídeos, como criar contas na corretoras. É simples e fácil. O vídeo vai ser bem curto e a gente vai direto ao ponto. Então a facilidade de acesso é maravilhosa também. Você consegue, só criando uma conta numa corretora, você já consegue investir. Você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter muito conhecimento, porque você já consegue ter o conhecimento no YouTube, ou tem vários cursos aí também. Então, facilidade de acesso. O quinto tópico é risco. Cara, fundos imobiliários é uma renda variável, tá? Você vai ter variação no seu investimento. Mas como eu disse, se você pensar ao longo prazo, se você investir ao longo prazo, muito difícil de você ter um risco concreto ali. Como eu disse, é uma renda variável, não é igual às ações. As ações têm uma volatilidade bem maior do que os fundos imobiliários. E se você está procurando dinheiro rápido, se você não está pensando em investir ao longo prazo, eu já disse várias vezes aqui no canal, não é sensato você investir em fundos imobiliários. Se você está pensando em resgatar esse dinheiro a curto prazo, por exemplo, 6 meses, 1 ano, investe em renda fixa. Ou deixa na caixinha da Nubank, que é um ótimo seguro ali para você ter sua reserva de emergência, tá? Agora, se você quer ao longo prazo, fundos imobiliários é maravilhoso, ações é maravilhoso, tem várias rendas fixas também, tá? Então, o risco é o seguinte... É uma renda variável, pode aumentar como pode descer, mas o risco é bem menor do que ações e bem maior do que renda fixa. Mas normalmente fundos imobiliários não tem muita volatilidade, se você procurar saber sobre o fundo imobiliário e fazer uma diversificação de sua carteira, é muito difícil você perder dinheiro. Sexto e último tópico, o melhor tópico eu deixei para o último, é o tópico mais top de todos, que é tributação, irmão. Você não paga tributo, você não paga imposto sobre os seus dividendos. Então, se você tem um imóvel físico e você recebe aluguel sobre aquele imóvel, você precisa pagar imposto. Sobre os investimentos, sobre os dividendos, você é isento de imposto sobre os dividendos. O único momento que você vai pagar imposto vai ser quando você for vender essas cotas. Que quem pensa a longo prazo, isso aí é bem inviável. Agora, se você recebe dividendo, você não precisa pagar imposto. E você só vai pagar imposto sobre a venda se você tiver lucro. E você vai pagar 20% de imposto sobre o lucro. Então, por exemplo, para você entender, ficar bem explicativo aqui. Você investiu R$100, comprou uma cota de R$100. Ela valorizou 120, tá? Durante esse tempo que você recebeu vários dividendos, mas não conta porque ele é isento de imposto de renda. Mas de 100 foi para 120. Nesses R$120 você vai pagar imposto sobre os R$20 apenas. E você vai pagar 20% dos R$20. Então, R$100, 120, você teve uma valorização de R$20. Então, você investiu R$100, teve uma valorização para 120, valorização de R$20. E você vai pagar 20% sobre esses R$20. Então, também é maravilhoso. E você vai pagar pouco imposto se pagar. Porque quem investe em fundos imobiliários pensa a longo prazo. Então não pense em vender. Se você é um visionário, já deixa o like aqui, comenta nos comentários o que você quer para o próximo vídeo e o que você mais gostou nesse vídeo, se você tem algum feedback para dar pra gente. E se você ainda não é um visionário e gosta de investimento e empreendedorismo, já se inscreve no canal, que esse canal aqui é sobre o crescimento pessoal da maior parte de pessoas possíveis.